Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nós iremos, ó Pai, fazer a exposição da Tua Palavra e a minha oração, o meu clamor neste momento é que o Espírito Santo do Senhor nos ensine todas as coisas, que Ele seja o nosso guia, o nosso ensinador, que Ele ilumine os olhos do nosso entendimento, que Ele abra os nossos corações para receber a palavra do Senhor, que nós possamos, neste momento, aprender um pouco mais de Ti, Deus. Nos conceda esta bênção, nos conceda esta graça de conhecer a vontade do Senhor mediante a Tua palavra. É o que nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Antes de iniciar a exposição, eu convido os irmãos a curtirem o vídeo, a se inscreverem no canal, aqueles que ainda não forem inscritos, ativarem as notificações para serem avisados quando novos vídeos forem postados aqui no canal e também seguir o Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. Vamos lá, a exposição de hoje vai ser baseada num texto que se encontra lá no livro do profeta Jeremias. Então, eu desde já convido os irmãos a pegarem as suas Bíblias, acompanharem e lerem comigo durante aqui a nossa pregação. Como eu vou trazer um trecho do livro, eu acho importante que os irmãos entendam o contexto do livro de Jeremias, que os irmãos entendam o contexto desta passagem, qual que era a época, quais que eram os fatos históricos que estavam acontecendo naquele momento, para que nós entendamos o porquê da mensagem do Senhor por meio do profeta Jeremias. A primeira coisa que nós devemos entender sobre o contexto histórico do livro de Jeremias é que ele foi levantado como um profeta do Senhor. Quando nós lemos o capítulo 1, nós vemos lá a chamada de Deus a Jeremias. Deus fala que havia separado ele desde o ventre de sua mãe como um profeta. E aí o profeta é justamente o mensageiro do Senhor. É aquele que leva a mensagem de Deus, que é considerado a boca do próprio Senhor falando ao povo. Jeremias, ele foi o último profeta levantado pelo Senhor para profetizar no reino de Judá antes do cativeiro babilônico. O ministério dele durou aproximadamente 47 anos e cobriu o reinado dos últimos 5 reis de Judá e uma parte do cativeiro babilônico. O livro de Jeremias, quando nós lemos e estudamos ele, nós percebemos que ele possui um tema muito bem definido, que é apresentar o juízo de Deus pela quebra da aliança por parte do povo de Judá e apresentar a restauração pela fidelidade de Deus. Então, nós percebemos que a mensagem de Jeremias, ela é tanto de juízo quanto de restauração, de trazer uma esperança ao remanescente do povo. Existia um propósito muito bem definido por trás da mensagem do livro de Jeremias, que é o quê? Chamar o povo ao arrependimento do pecado em razão do juízo vindouro e chamá-los também à confiança no Senhor como única esperança de salvação. Dentro dessas informações preliminares, dessa contextualização, o trecho que nós iremos ver hoje se encontra no capítulo 2. Então eu convido os irmãos a abrirem comigo Jeremias capítulo 2 e nós vamos ler aqui um trecho
e depois vamos voltar comentando os versículos. Esse trecho que nós iremos ler aqui no capítulo 2, na minha opinião, por si só, já é um sermão. Não precisaria nem de eu trazer uma explicação, porque a mensagem que nós iremos ler aqui, ela é muito clara. Vamos lá, Jeremias capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai às terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Bom, nós lemos o capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, e vamos agora voltar versículo a versículo, comentando e entendendo qual o tema da mensagem que o Senhor queria transmitir através desta palavra profética. No verso 1, diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Então, o primeiro ponto que é importante que nós entendamos aqui é que esta mensagem, ela não é palavra de Jeremias, ela é palavra do Senhor. Jeremias, ele era apenas o intermediário, ele era apenas o interlocutor, ele era apenas o mensageiro, a boca de Deus, mas a mensagem em si não vinha dele. Ele não era a causa da mensagem, a causa era Deus, que por meio de Jeremias, o seu profeta, entregou a palavra ao povo de Judá. Verso 2 diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Então aqui o Senhor fala para Jeremias, para ele ir e clamar aos ouvidos de Jerusalém. Jerusalém aqui é resumindo todo o povo,
todos aqueles que habitavam na cidade de Jerusalém. Então, eles eram os destinatários da mensagem do Senhor. Diz assim, o Senhor falando: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Nós vemos aqui o Senhor, ele apresenta ao povo como eles eram no início de sua caminhada, no início do relacionamento entre Deus e o seu povo. Nessa época, o Senhor diz, o amor, ele era vigoroso. O Senhor diz, lembro-me de ti. E lendo esse trecho, quase dá para perceber um tom de saudade nessa fala do próprio Senhor. Como se ele se lembrasse de uma época passada e essa época passada trouxesse a ele um sentimento bom. Por isso ele diz, lembro-me de ti. Aqui o Senhor, ele evidencia o quê? O amor e a confiança do povo quando eles eram noiva do Senhor. Essa imagem do Senhor ser o noivo, ou o marido e o povo ser a noiva ou a esposa, era muito comum e ela era utilizada justamente para poder destacar o relacionamento, o nível do relacionamento entre ambas as partes. Não era um relacionamento entre estranhos, não era um relacionamento entre quaisquer pessoas. Não, esse relacionamento entre o povo de Israel e Deus era como um matrimônio, como se fosse um relacionamento de noivo de noiva, de marido e de mulher, um relacionamento íntimo, que envolve extrema intimidade e comunhão. E esse relacionamento entre Deus e o povo de Israel, ele foi confirmado através da aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo por meio de Moisés lá no Sinai. Quando nós voltamos lá em Êxodo, principalmente, que é onde nos traz lá o momento em que Moisés subiu ao Monte Sinai e a aliança de Deus foi feita com ele representando todo o povo de Israel e foi entregue as 2 tábuas da lei, ali foi estabelecido um compromisso entre o Deus e entre o povo. E por causa disso, desta aliança, um devia fidelidade ao outro. Nós sabemos que o Senhor, ele é sempre fiel. Entretanto, o povo, no caso aqui de Judá, eles foram extremamente infiéis. E é exatamente essa quebra da aliança o motivo de o Senhor fazer esse pronunciamento contra Judá. Verso 3 diz, então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Aqui nós vemos a proteção do noivo, o Senhor, para com a noiva Israel, que era separado, que era consagrado para o Senhor. Ou seja, pertencia somente a ele. Israel, ele é chamado de as primícias de sua colheita. E é interessante observar que a antiga lei das primícias, o que significa isso? Ela destinava a Deus uma porção da colheita que amadurecesse primeiro. Esta oferta, ela era um sinal de gratidão, era um reconhecimento de que o produto da terra vem de Deus. Era um ato da providência dele. Por isso que Israel aqui ser chamado de primícias significa que a nação, ela era a porção de Deus da colheita das nações. Todos os povos, por serem criados por Deus,
pertencem a ele. Mas Israel foi chamado com um propósito especial, de refletir a glória desse Deus que o chamou, que o escolheu. E por causa desse propósito, recaía sobre eles a responsabilidade de serem o povo santo do Senhor perante as outras nações. Porém, nós conhecemos a história, nós vemos que eles falharam nessa missão. Diz aqui o verso 3, todos que os devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles. Israel era protegido por Deus, e quem lhe fizesse mal seria punido. Vejamos tamanho zelo de Deus em relação ao seu povo eleito, em relação ao povo de Israel. É muito interessante nós observarmos isso. Verso 4 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Estes versos oferecem um contraste entre o Israel do passado, que nos foi apresentado nos versos 2 e 3, com o Israel atual, que é apóstata. A ingratidão e insensatez da nação ficam evidentes aqui nos versos 4 e 5. Israel tinha sido dignificado de maneira única como noiva do Senhor Deus. E agora ele é identificado como uma nação idólatra. Os irmãos conseguem perceber o contraste entre as duas realidades, a realidade do passado e a realidade atual, quando a mensagem foi entregue ao povo? Aqui no verso 5, nós vemos que o Senhor inicia uma pergunta. Ele diz: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim. Esse trecho, esse início de pergunta é retórica, é uma pergunta retórica. Esse tipo de pergunta não tem como objetivo obter uma resposta, mas sim estimular a reflexão sobre o assunto em questão. E que assunto em questão é esse? A apostasia do povo de Judá. Vemos aqui que o discurso ele é dirigido aos filhos cujos pais se afastaram do Senhor e seguiram ídolos. É o que ele diz aqui: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade de ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Os irmãos conseguem perceber a importância desse entendimento? E eu reitero aqui o meu discurso sobre a responsabilidade dos pais criarem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu já falei sobre isso numa pregação anterior, tem o vídeo aqui no canal, né? Recomendo os irmãos que assistam depois. E nessa pregação eu falei o quê? Que os filhos, eles são resultado da criação dos pais. Eles vão fazer o que os pais fazem. Eles vão amar o que os pais amam. Eles vão seguir quem os pais seguem. Por isso, era algo muito importante que as gerações presentes do povo de Israel ensinassem a lei, ensinassem os mandamentos do Senhor às gerações futuras. A apostasia de Israel, ela não foi da noite para o dia. Ela foi paulatina, devagar, de geração em geração. Antes de Jeremias, outros profetas, o Isaías, o Miqueias, o Joel, eles também foram levantados pelo Senhor com essa mesma mensagem, chamando o povo ao arrependimento dos pecados,
A atual geração de Jeremias, ela era apóstata como resultado da apostasia de seus pais, que se tornaram nulos como os ídolos que seguiam, servindo-os como vassalos. E isso está em conformidade com o Salmo 115, verso 4 ao verso 8, que fala sobre as características dos ídolos e dos que neles confiam. Lá fala: os ídolos dos povos possuem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, boca e não falam, mãos e não apalpam, pés e não andam. E ao final diz: tornem-se como eles, todos aqueles que neles confiam. Então, a realidade de morte espiritual, de cegueira espiritual, de ser nulo, como o Senhor evidencia aqui, é por causa de quem eles seguem. Por causa dos ídolos. Porque os ídolos são mortos em si, porque os ídolos em si são nulos, aqueles que os seguem também são assim. Verso 6 diz assim: e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Aqui o Senhor desafia Israel a dizer qual promessa ele quebrou para receber esse tratamento por parte do povo. Olha que interessante a maneira como a qual o Senhor argumenta contra o povo. O Senhor apresenta a sua argumentação e Israel não tem o que dizer diante disso, porque Deus fala: olha, até aqui o que eu fiz, eu fui fiel, eu cumpri a minha palavra. Por isso, eu pergunto: que injustiça os vossos pais acharam em mim, para se desviarem de mim, para abandonarem os meus caminhos? Verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. O Senhor segue a sua argumentação e nós percebemos aqui que ele, longe de ser infiel à sua palavra, o Senhor guiou o povo em meio aos perigos do deserto e os trouxe seguros à terra prometida. A terra, ela foi contaminada pela permissividade do culto pagão que era abominável ao Senhor. Por isso, a ordem foi que, ao entrarem na terra de Canaã, destruíssem a tudo e a todos. Porém, quem conhece a história sabe que logo na entrada da terra, após os israelitas vencerem a primeira batalha em Jericó, eles foram em seguida derrotados na batalha de Ai. E isso aconteceu por causa do pecado de um soldado, por causa do pecado de Acã. Essa história, ela se encontra lá no capítulo 7 do livro de Josué. Lá traz a apostasia de Israel, começando com Acã. Ele era um dos guerreiros do exército de Israel, e a ordem que o Senhor deu de destruir tudo e a todos da terra de Canaã não foi cumprida por ele, porque da batalha ele pegou alguns despojos para si e guardou e escondeu. Mas como nada passa oculto aos olhos do Senhor, o que aconteceu? Na batalha seguinte, o povo foi derrotado. E essa derrota do povo fez Josué questionar. Ele pensou: mas Deus, o Senhor disse que seria conosco, que nos daria a vitória nas batalhas, mas nós perdemos. O que aconteceu? Aí o Senhor falou: há pecado no meio do povo.
E aí o pecado de Acã foi exposto. Os irmãos conseguem perceber que logo no início da entrada de Canaã, ainda assim, o povo não conseguiu ser fiel ao Senhor. E essa realidade da infidelidade por parte do homem é algo que não há o que fazer. O homem de si mesmo, ele é infiel ao Senhor. E nós vamos ver isso nesse primeiro evento, digamos assim, né, da entrada da terra de Canaã, mas depois, no tempo dos juízes, o povo de Israel, eles ainda fizeram aliança com os povos de Canaã, ao invés de os executarem completamente. Pouco a pouco, eles foram abrindo exceções e aí fizeram alianças com o povo X, com o povo Y, deram as suas filhas para se casarem com eles, pegaram as filhas deles como esposas para os filhos de Israel, algo que era abominável ao Senhor. Então, aos poucos, a corrupção foi entrando no meio do povo. E com a corrupção vem a apostasia. Verso 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Este verso apresenta para nós 4 grupos de líderes que são responsabilizados pela apostasia do povo. O primeiro grupo é o dos sacerdotes. Diz aqui: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os sacerdotes eram os representantes do povo junto a Deus. Eram aqueles que serviam no templo, que eram responsáveis por todo o serviço, toda a ordem no templo do Senhor. E aqueles cujo dever era servir ao Senhor com toda a integridade, guardando a lei do Senhor, fazendo tudo conforme ordenado por Deus, eles tinham se tornado uma desgraça. Eles misturaram a adoração ao Senhor com a idolatria pagã. O segundo grupo que nós podemos tirar do verso 8 é o dos escribas, que é dito aqui como aqueles que tratavam da lei. Eles tinham a responsabilidade de quê? De interpretar e ensinar a lei ao povo. Esse grupo de pessoas, ele é admoestado por não ter experiência com o Senhor, por não conhecê-lo. Diz aqui o verso 8, e os que tratavam da lei não me conheceram. Se eles não conheceram o Senhor, como poderiam ensinar sobre ele? O terceiro grupo que nós vemos aqui é o dos governantes civis, políticos, que são chamados aqui de pastores. Diz: os pastores prevaricaram contra mim. Isso significa que eles eram negligentes e não apacentavam as ovelhas do Senhor. Também já tem uma pregação aqui no canal onde eu falo sobre isso, onde eu trago essa comparação que a Bíblia nos apresenta muito frequentemente, de que o Senhor é o pastor e o povo é a ovelha, são as ovelhas do Senhor, e que existe uma relação. Existe essa pregação aqui no canal e ela se chama O Senhor é o meu pastor. E eu trago a exposição de Ezequiel capítulo 34, onde eu falo justamente sobre os falsos pastores em contraste com o verdadeiro pastor, com o bom pastor. O quarto grupo que nós vemos aqui no verso 8 é o dos profetas. Diz aqui: os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Obviamente, esses profetas aqui que são
repreendidos não são profetas levantados pelo Senhor, mas falsos profetas que serviam a Baal. Baal era uma divindade cananeia, uma divindade, entre aspas, pagã. Com isso, nós vemos que não apenas o povo estava desviado, mas as lideranças da nação também estavam desviadas. Os irmãos conseguem perceber que uma coisa leva a outra? Líderes desviados, consequentemente, produzirão uma sociedade desviada. Líderes corruptos produzirão uma sociedade corrupta. É assim que funciona. Verso 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Esses eram os motivos legais que respaldavam a acusação do Senhor contra o povo, e isso traria consequências às gerações futuras. É isso que o verso 9 diz. O verso 8 trouxe as acusações, o verso 8 expôs o erro das lideranças do povo de Israel, do povo de Judá, aqui especificamente. E o Senhor diz, portanto, ainda pleitearei convosco, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Ou seja, o pecado desta geração surtiria efeito, as consequências dele viria tanto sobre a geração atual, quanto teria efeito nas gerações futuras. O verso 10 diz assim, passai as terras do mar de Chipre, vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Estes versos trazem o pecado do povo de Israel como algo nunca visto antes. Nenhuma nação da antiguidade jamais mudou os seus deuses com D minúsculo por outro menos eficiente, como Israel estava fazendo. Os pagãos, eles permaneciam fiéis aos seus ídolos apesar de tudo. Porém, Israel tinha abandonado o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus e sua glória, por ídolos que não eram nada. E o Senhor lança isso diante do povo de Judá. O verso 12 diz, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Diante de um comportamento vil, como descrito nos versos anteriores, aqui os céus, convocados como testemunhas do Senhor, se horrorizaram, porque eles, como criação de Deus, obedecem às leis do seu Criador, ao contrário do povo de Israel. O verso 13 ainda diz, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Aqui o Senhor apresenta uma belíssima metáfora. Ele se compara a um manancial de águas vivas, ou seja, uma fonte ou riacho que abastece uma cisterna. A água é o quê? É um elemento essencial a todo tipo de vida, não somente à vida humana. E é assim também com o Senhor. O povo rejeitou aquilo que era gratuito, que era puro, revigorante e abundante. Em lugar disso, cavou para si cisternas que não podiam reter água. E o que isso significa? Significa que, em vez de reconhecerem a sua necessidade e dependência de Deus como o doador de toda boa dádiva,
como doador abundante da vida, eles esculpiram para si ídolos sem valor, que eram incapazes de suprir as suas necessidades, inclusive a mais importante, que é a espiritual. Nos versos 14 até o 19, vamos ler aqui, diz assim: acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra dele e fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ao contrário daquilo que o povo alegava, querendo colocar a culpa no Senhor, chamando-o de injusto por causa de todas as desolações que eles estavam sofrendo, na verdade, eles mesmos eram responsáveis por tudo que lhes tinha acontecido. Como eu disse anteriormente, todas as perdas, todas as derrotas nas batalhas, toda a opressão por nações vizinhas que vinham para poder minar, para poder destruir o povo, era resultado da quebra da aliança entre eles e o seu Deus. O verso 19 nos apresenta a sentença contra o povo. O castigo é o resultado da impiedade. E a impiedade é o resultado da falta do temor a Deus. Os judeus da época de Jeremias não tinham nenhuma noção da verdadeira fé e adoração. Por isso, sofreriam o juízo divino. É isso que esse trecho do capítulo 2 de Jeremias que nós lemos nos apresenta. A infidelidade, a apostasia do povo de Judá e a sentença pronunciada pelo Senhor em relação aos pecados do povo. Bom, pessoal, diante disso que nós vimos até o momento, como eu disse, essa palavra do Senhor aqui em Jeremias 2, por si só já é um sermão, por si só já é uma pregação. E na minha mente, quando eu estava lendo ela para poder preparar esta mensagem, veio assim, automaticamente, a mensagem da carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, apresentada lá em Apocalipse 2, do verso 1 ao 7. Eu acho as duas mensagens muito semelhantes, muito parecidas. Quando nós lemos a carta do Senhor à igreja de Éfeso, nós vemos que a repreensão que o Senhor Jesus traz à sua igreja, né, a mensagem central, qual que é? Ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Nós podemos observar que tanto o caso de Judá, no Antigo Testamento, na época de Jeremias, quanto da igreja de Éfeso, na época de João, no Novo Testamento, retratam a necessidade
de lembrar dos dias antigos, do nosso primeiro amor, quando tínhamos um alto zelo pelo Senhor Jesus, por sua palavra, por sua obra, e trazíamos sempre palavras de louvor e gratidão nos lábios. No Evangelho de João, no capítulo 4, nós vemos um diálogo interessante entre o Senhor Jesus e uma mulher que é simplesmente chamada de samaritana. Não nos é apresentado o nome dela. Deixa eu abrir aqui para nós lermos. Vou ler aqui João, capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus é a fonte, é o manancial de águas vivas, sobre o qual Jeremias escreveu no capítulo 2 de seu livro. Os irmãos conseguem perceber a relação entre o Senhor no Antigo Testamento e a revelação desse Senhor mediante a pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento? O próprio Senhor Jesus disse de si mesmo que Ele é a fonte, que dele vêm as águas vivas. E lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 6, diz assim: Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aqui mais uma vez o Senhor Jesus diz: Quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. E ainda em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17, João escreveu: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Igreja do Senhor, as profecias do Antigo Testamento que já se cumpriram, como no caso da profecia do capítulo 2 de Jeremias, elas não estão ali como simples histórias. Elas foram registradas para o nosso ensino, para a nossa admoestação. As repreensões da profecia de Jeremias 2 e de Apocalipse 2, do verso 1 ao 7, foram destinadas ao povo do Senhor. No primeiro caso, em Jeremias, ao Israel físico da primeira aliança. No segundo caso, ao Israel espiritual da segunda aliança. Em ambos os casos, nós vemos o juízo vindo àqueles que se dizem povo de Deus, para fazer distinção entre fiéis
e apóstatas. E não será diferente em nossa era contemporânea. Diante de tudo isso que eu disse aqui, diante de toda essa exposição da palavra do Senhor, eu pergunto: de qual poço você tem bebido as águas que alimentam a sua vida, as águas que regam a sua vida, as águas que te trazem satisfação? Será que, como o povo de Judá, você tem cavado para si cisternas rotas que não conseguem reter as águas e, consequentemente, abandonou o manancial de águas vivas? O Senhor Jesus, Ele é o manancial das águas vivas. Você pode beber de outras águas, de outros poços, mas a sua sede nunca será plenamente satisfeita. Como o Senhor Jesus disse à mulher samaritana: você vai beber da água desse poço, mas você terá sede novamente. Se você beber da água que eu te der, dessa água, você não terá mais sede. Ela vai te satisfazer. A água ali se refere à regeneração. A água ali se refere à vida eterna do Senhor Jesus, que flui a vida eterna, da qual todo homem carece, da qual todo homem necessita para a sua sobrevivência eterna. Eu te conclamo: você tem sede? Vá ao Senhor Jesus. Beba das águas que Ele dá gratuitamente. E eu te digo, se você tem esse entendimento de que você precisa destas águas, ainda há esperança para você. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças por esta palavra que foi exposta. Oh, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar estas palavras às nossas almas, que Ele nos traga o ensinamento adequado, que as Tuas palavras sejam Espírito e vida em nossas almas, ó Deus. Desperta-nos dia após dia, gera em nós a sede por mais de Ti. Mostra-nos a necessidade de beber das águas certas, de ir à fonte correta, de ir ao manancial correto, e esse manancial é o Senhor Jesus. Nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua presença, que nós possamos verdadeiramente beber destas águas e com elas nos saciar. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.